O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? A mensagem pode parecer brega, mas provavelmente o leitor quer saber como lidar com a ansiedade. É por isso que a pessoa ansiosa muitas vezes quer encontrar imediatamente o foco do texto. Portanto, as respostas para o seu problema. No entanto, é importante entender a causa do problema. Então, o que causa os sintomas, se é realmente uma patologia. É assim que explicamos o que é a ansiedade. Segundo o dicionário OAS, ansiedade é um sentimento. L é dor, inquietação, inquietação. É algo que acontece na nossa cabeça e nos deixa nervosos no sentido de que estamos ansiosos. É um medo irracional de situações para as quais muitas vezes não sabemos a causa. Como emoção, a ansiedade pode ser algo passageiro, apenas externo em algumas situações. Por exemplo, quando vamos fazer uma apresentação em uma empresa ou universidade. Outra opção é quando temos um primeiro encontro. Existem milhares de expectativas e uma pessoa ansiosa imagina várias coisas, muitas delas negativas. Sintomas da ansiedade. Já quando a ansiedade se torna recorrente, aparecendo mesmo quando a pessoa está bem e tranquila, pode significar um transtorno. Mesmo assim, o transtorno de ansiedade não tem um padrão. Porém, certos sintomas são mais comuns. Entre eles temos algumas causas da ansiedade. A ciência nos diz que alguns grupos tendem a desenvolver o transtorno de ansiedade maior do que outros. Nessa relação, temos hereditariedade. Se seus antecessores tiveram crises de ansiedade, é provável que você também tenha. Gênero. Pesquisas confirmam que as mulheres têm 2 vezes mais chances de terem transtornos desse tipo em relação aos homens. Vida muito corrida. Trabalho estressante aliado a problemas familiares. Traumas. Algum episódio em que a pessoa teve na infância ou adolescência que desencadeou uma ansiedade excessiva. Sintomas da ansiedade: palpitação, respiração acelerada e falta de ar, tremor e suor nas mãos e pés, rigidez nos músculos e na gengiva, tique nervoso, isto é, aqueles movimentos involuntários dos músculos, tontura e sensação de desmaio, pensamentos negativos, enjoo e vômitos, insônia, preocupação em demasia, mau humor, boca seca, dificuldade de se concentrar, nervosismo, incongruência nos pensamentos, falar algo sem sentido. Nervosismo, incongruência nos pensamentos, falar algo sem sentido. Se você está gostando deste vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Isto é importante para o YouTube ver que este vídeo tem relevância. Obrigado. O estudo continua. Veja até o final. Valeu. Ansiedade boa e transtorno de ansiedade generalizada. Em suma, a ansiedade é a resposta do corpo a determinadas situações. Esta é uma situação que devemos à evolução natural da humanidade. Desde os tempos antigos, as pessoas planejaram suas ações e se prepararam para os resultados, como meio de sobrevivência. Tipos de ansiedade para Freud. Em linhas gerais, Freud enumerou 3 tipos de ansiedade: a ansiedade real, a ansiedade neurótica e a ansiedade moralista. Ansiedade real, como o próprio nome diz respeito a alguma situação que está acontecendo ou prestes a acontecer. Como exemplo, um motorista que está andando muito rápido com o carro em uma via com muitos veículos. Ali, a chance de haver um acidente é enorme. Então, o medo se justifica. Ansiedade neurótica está relacionada a um perigo relacionado a traumas vividos na infância e na adolescência. Sendo assim, quando presenciamos uma situação relacionada com aquela que tivemos em tempos anteriores, o medo se instala e a pessoa perde a capacidade de raciocinar sobre o evento. Ansiedade moralista ocorre quando o superego se sobrepõe ao ego e determina uma ação em vista da sua característica. Nesse caso, os desejos são postos em segundo plano em vista de um julgamento moral maior. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra e passa por um tratamento de desintoxicação. Nesse meio tempo, ela é chamada para uma festa que, com certeza, terá bebidas alcoólicas. A pessoa sabe que se aceitar o convite,
corre o risco de beber e atrapalhar seu tratamento. Por isso, ela entende que aquilo é errado e recusa o convite, explicando os motivos para seus amigos. Métodos para vencer a ansiedade. Ponto 1. Praticar atividade física. A atividade física é uma excelente ferramenta para buscar tratamento para a depressão. Nesse sentido, o papel do exercício é semelhante ao dos antidepressivos. Isso porque dá uma sensação de bem-estar e vitalidade. Concentrando-se nessas atividades para trabalhar o corpo e a mente, o deprimido percebe que precisa sair desse estado e que esses movimentos são úteis. No entanto, nada pode ser forçado. Uma pessoa não consegue nem levantar da cama, ninguém pode obrigá-la a ir à academia ou dar um passeio. Isso porque quem convive com alguém deprimido e ansioso deve falar aos poucos sobre os benefícios dessas atividades. No entanto, é preciso ter paciência e orientá-lo sobre como os exercícios irão ajudá-lo a se recuperar. Desenvolva o hábito da leitura. E livre-se da depressão. Leia mais livros e livre-se da ansiedade. Não, você não leu errado. A leitura pode ajudar a reduzir a ansiedade e levar uma vida melhor. Você já se imaginou em um consultório médico, e ao invés do médico te receitar um remédio, você receberia uma receita de Clarice Lispector ou uma terapia baseada em Fernando Pessoa. Escritoras britânicas Elia Bertoldi e Susan Elder também pensaram nessa possibilidade e publicaram o livro Literary Pharmacy. Além disso, a obra parte do pressuposto de que o leitor encontrará remédio na leitura. Nesse caso, são cerca de 200 vícios em ordem alfabética, com indicação de livro para cada um. Além disso, há algum tempo existe a ideia de que os livros são ferramentas terapêuticas. A biblioterapia é a chamada medicina do livro. Diz-se que as civilizações antigas, como os egípcios e os gregos, usaram textos religiosos para esses fins desde os tempos antigos. Assim, a biblioterapia preenche a lacuna entre o leitor e o livro e tenta conectar as histórias de ambos com o objetivo de crescimento pessoal. Por fim, vale ressaltar que esta técnica não substitui a avaliação de um psicólogo ou psiquiatra, mas sim um auxílio. Outra forma eficaz de combater a ansiedade é ouvir as músicas que você mais gosta. Como os livros, muitas canções falam conosco. Estudos científicos já confirmaram o efeito calmante que uma boa música exerce sobre o ouvinte. Portanto, se você sofre de ataques de ansiedade, encontre um canto tranquilo e ouça uma música que faça você se sentir bem. Como o açúcar, a cafeína também aumenta a ansiedade. O excesso de cafeína ativa a adrenalina no cérebro e causa taquicardia e sudorese. Além da irritação estomacal, pode causar dor e gastrite. Portanto, o método anti-ansiedade é evitar o uso excessivo desses componentes. Deprimido, procura doces e outros alimentos ricos em glicose. Está comprovado que a glicose, ao entrar no sangue, traz uma sensação de saciedade, mas em pouco tempo diminui devido à liberação de insulina, criando um ciclo vicioso no organismo. Se este componente estiver faltando em grandes doses, sintomas como tontura, fadiga e irritabilidade aparecem como resultado da hipoglicemia. Terapia psicanalítica freudiana, a mais usada e na minha visão é a que tem mais sucesso, certo? Esse tipo de abordagem, como o nome sugere, foi criado por Sigmund Freud. Ela busca estabelecer uma relação profunda entre o terapeuta e o paciente. Assim, o paciente precisará dar detalhes minuciosos da sua vida e dizer quais são as suas aflições. Em alguns consultórios, é colocado um divã, para que o paciente não tenha um contato direto com o psicanalista e possa ter algum tipo de bloqueio. Muitas vezes, o tempo da terapia pode levar meses ou até anos. É importante que o paciente considere esse tempo, pois ela irá compartilhar muitas coisas, para que o terapeuta possa descobrir qual é a raiz do problema. Neste vídeo, te demos 6 técnicas para se livrar da ansiedade. Se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho de notificação,
Isto é importante para o YouTube ver que este vídeo tem relevância. Obrigado. Fim.